Fala pessoal, tudo bem? Professor Charles Oscar aqui com vocês. E na aula de hoje a gente vai conversar sobre um pouquinho sobre um item que está expresso lá no eixo 5, Direito do Trabalho, que é a norma regulamentadora número 7, que trata do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, ou famoso PCMSO. Pessoal, no nosso bloco 4, o bloco do Auditor Fiscal do Trabalho, do CNU, a gente tem médico, tem psicólogo, ou seja, tem outros profissionais da saúde dentro do bloco. E olha o nome do bloco que eles deram pra gente, né? Trabalho e Saúde do Servidor. E a NR7, ela é a norma mais cobrada em provas de concursos geralmente da área de saúde. A NR7 e a 32 são cobradas com frequência. Então, como tem tem outras profissões, outros cargos dentro do bloco 4 que são profissionais da área da saúde, então eu chamo a atenção para vocês estudarem com carinho a NR7. Não deixem de fazer a leitura dela toda. Obviamente, qual que é o mais importante? Você dominar o corpo. Mas a Sesgran Rio, ela também tem cobrado os anexos. São 5 anexos. Então, dá uma passada de olho nesses anexos, tá? Tenta entender minimamente do que se trata, as principais disposições relacionadas a esses anexos. Tem algumas tabelinhas que eu não acho que vale a pena decorar. Mas o que for de informação dentro dos anexos, aí é relevante você ter conhecimento, porque, como eu disse, se a gente está num bloco que chama Trabalho e Saúde do Servidor, um bloco que tem médico, que tem psicólogo também, então a NR7 pode ser uma norma bem provável aí de estar presente na sua prova, tá bom? Fora que a Sesgran Rio, né, ela gosta de cobrar a NR7. Bem, falando da NR7, a gente primeiro precisa remeter, né, à CLT, que vai estabelecer, né, disposições gerais sobre essa parte de SST, especificamente em relação a essa questão do PCMSO. Muita gente pensa que o PCMSO quer só fazer exame médico, né? O PCMSO, obviamente, vai muito além de você fazer o exame médico. Você tem que fazer exame médico, você tem que comparar questão de adoecimento com diversos setores dentro daquele estabelecimento. Você tem que ter medidas, né, de vigilância passiva, vigilância ativa, que a gente vai tratar ao longo dessa aula. E no artigo 168 da CLT já tinha essa previsão sobre a questão de exames médicos. Lá fala, né, que será obrigatório exame médico. Aí estipula, né, algumas situações. A gente vai ver que a NR7 ampliou esse leque, falando na admissão, na demissão, periodicamente. E ainda, aí no final fala, o Ministério do Trabalho baixará instruções relativas aos casos em que serão exigíveis exames, né, demissional, exame complementar. E basicamente, a partir disso vai surgir a norma regulamentadora número 7, que vai ser objeto da nossa aula. O que vocês precisam saber inicialmente? O objetivo da NR7. Por que isso? Já vi prova cobrando, trocando o objetivo da NR7, colocando, por exemplo, o objetivo da NR9, né, que é a avaliação de riscos, que são objetivos distintos. E eu separei aqui 3 palavrinhas para vocês não errarem na prova. É o PPS. Qual que é o objetivo do PCMSO? Proteger e preservar a saúde, com base aí na avaliação de riscos do PGR. Então, a gente estudou na NR1 PGR. Então, no PGR, vamos supor que foi identificado o risco ruído, né? Está lá no PGR, foi feita a avaliação, está sendo a empresa adota algum tipo de controle, mesmo assim o risco ruído está presente. Ora, se tem um risco ruído presente conforme a avaliação aí no PGR, a empresa vai ter que, dentro do PCMSO dela, tratar várias medidas para monitorar aquele risco, né? Monitorar aquele risco do ponto de vista da saúde do trabalhador. Então, vai ter que fazer, por exemplo, questão de audiometria, vai ter que, por exemplo, fazer questionário com o trabalhador, né, para avaliar o quanto do ruído está afetando ele. Então, tem que ter um controle desse risco, com o objetivo do quê? Proteger, preservar a saúde, tá? Gravem o PPS, porque se a banca cobrar o objetivo do PCMSO, não vai ter erro. Bem, aqui agora a gente vai ter as diretrizes do PCMSO. Pessoal, muito cobrado em prova. Professor tem que decorar isso tudo? Então, eu quero que você entenda, né? Obviamente, você vai ter que ler para você compreender,
mas a ideia aqui é que você compreenda um pouco, né, o que significa essas diretrizes. Então, eu chamo a atenção inicialmente por uma palavrinha aqui, subsidiar. Olha como que ela aparece com frequência. Subsidiar, subsidiar, subsidiar. Veja que eu coloquei tudo ao lado esquerdo aqui, tudo referente a subsidiar. Eu vou passar aqui basicamente sobre alguma dessas diretrizes para a gente conversar um pouquinho, entender melhor do que se trata o PCMSO. Primeiro item que eu quero chamar a atenção aqui para vocês, esse aqui, ó. Rastrear e detectar agravos à saúde relacionados ao trabalho. A ideia do PCMSO, enquanto um programa, é que ele seja um programa preventivo, ou seja, se tem um ruído ocupacional, eu não vou esperar o meu trabalhador chegar para mim e falar que perdeu a audição para tomar uma medida. Não, eu tenho que ser proativo, né? Eu tenho que adotar medidas preventivas de forma de detectar precocemente qualquer alteração em relação à questão da perda auditiva desse trabalhador. Eu não vou esperar ele desencadear um caso grave por exemplo, da perda auditiva para adotar alguma medida. Eu preciso agir de forma preventiva, seja fazendo exames, seja aplicando algum tipo de questionário, algum tipo de avaliação, entendeu? Monitorando esse trabalhador de forma que eu detecte de forma precoce aquele risco, aquele agravo à saúde do trabalhador. Então, voltando aqui, gravem bem esse dispositivo. Aí ele vão ter outras diretrizes extremamente importantes. A questão da aptidão aqui, né, que o PCMSO ele vai servir para verificar a aptidão para aquela determinada função. E, pessoal, a aptidão aqui não é uma aptidão técnica, tá? É uma aptidão do ponto de vista da saúde ocupacional. Por que eu estou falando isso? Vai ter um dispositivo lá na NR7 que vai falar o seguinte: o PCMSO não deve ter caráter de seleção pessoal. O que quer dizer que o PCMSO não tem caráter de seleção pessoal? É que o PCMSO não serve para você verificar se aquele indivíduo ele combina com aquele cargo, se ele vai fazer aquele cargo com excelência. Então, se você está procurando um mecânico, por exemplo, para a sua empresa, o PCMSO, a função dele é verificar se aquele profissional ele vai estar apto do ponto de vista da saúde ocupacional. Ou seja, ele não apresenta nenhuma doença que pode ser, por exemplo, ser agravada com a função de mecânico, né? O PCMSO e a contratação dessa pessoa, né, através aí do programa, ela vai ser feita não pelo médico, né, do PCMSO. Quem vai fazer a contratação para ver se aquele mecânico é apto do ponto de vista técnico para aquela atividade, para aquela vaga, vai ser, por exemplo, o pessoal do RH, vai ser eventualmente o encarregado do serviço. O encarregado do serviço, por exemplo, vai fazer entrevista com aquele mecânico, perguntar onde que ele trabalhou antes, o que ele sabe fazer, quais que são as habilidades dele. Então, essa seleção pessoal, ela vai recair aí sobre o RH ou sobre algum encarregado do serviço. O PCMSO, ele não vai falar se aquele camarada vai ser um bom mecânico, por exemplo. Ele simplesmente vai falar que aquele camarada, ele pode exercer a atividade como mecânico sem comprometer a sua saúde, tá bom? Então, deixe que isso fique bem claro. O PCMSO vai definir a aptidão do ponto de vista da saúde ocupacional do trabalhador. Não vai ser uma aptidão do ponto de vista técnica, de exercício daquela atividade específica, tá bom? Bem, um outro detalhe importante, a questão do PCMSO, ele tem que controlar a imunização ativa, né, dos empregados relacionados a riscos ocupacionais. Então, é a questão da vacinação, né? Imunização, basicamente a questão da vacinação. Então, se, por exemplo, lá na NR38, o trabalhador está exposto a risco de tétano pela atividade que ele faz, né? Como lixeiro, né? Como fazendo coleta de lixo urbano.
Opa, se ele tem risco de tétano pela atividade dele, o meu PCMSO ele vai ter que prever um controle de vacinação, de imunização ativa, em virtude do risco que aquele trabalhador está exposto. E aqui, passando agora para o outro lado, vejam aqui as várias situações aqui. Então, o PCMSO ele vai subsidiar para diversas informações, desde a questão de medidas de prevenção até mesmo de encaminhamento à Previdência Social. E aqui tem um detalhe, pessoal. O a empresa, algumas situações dela que estão descritas aqui, não necessariamente vai recair sobre a empresa. Por exemplo, quando ela fala que o PCMSO vai subsidiar a Previdência Social em reabilitação profissional, quem vai fazer a reabilitação profissional vai ser a Previdência Social por meio do INSS. O PCMSO ele vai simplesmente dar informações que sejam úteis para o INSS. Então, ele vai falar, por exemplo, qual que é a função do empregado, o que o empregado faz, o que o empregado está exposto. Então, todos esses detalhes, eles vão subsidiar a Previdência Social para fazer a reabilitação profissional da melhor forma possível. Tá? Então, passado aqui por essa visão geral das diretrizes do PCMSO, vamos ver essa questão aqui da Sesgran-Rio 2023, questão muito recente, que cobrou uma das diretrizes do PCMSO. E aqui é interessante, porque ela misturou várias situações que estão em outras normas. Então, se você tivesse conhecimento de outras normas, até por eliminação você conseguiria acertar a questão. Então, ela diz o seguinte: o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, o PCMSO, tem por objetivo proteger, olha o PPS aqui, proteger, preservar a saúde dos trabalhadores em relação aos riscos ocupacionais, conforme a avaliação de riscos do PGR. Para esse objetivo ser alcançado, dispõe que uma das diretrizes do PCMSO então veja que a Sesgran-Rio quer que você saiba as diretrizes. Bom, participar da elaboração de inventário de riscos, naquele slide que a gente acabou de ver, não tem nada disso, tá? O PCMSO não é esse propósito. Elaboração de mapa de risco, também não. Isso vai ser uma atribuição lá da CIPA, da NR5. E olha essa aqui, subsidiar a Previdência Social nas ações de reabilitação profissional. E a gente acabou de ver que isso de fato é uma das diretrizes do PCMSO. É você dar informações, ou seja, subsidiar, dar informações para a Previdência Social em relação à questão da reabilitação profissional. Esse subsidiar informações não é só para a Previdência Social, mas pode ser para a própria empresa, para outros setores da empresa, mostrando algum tipo de adoecimento, algum tipo de situação para outros setores. Por exemplo, o pessoal da engenharia de segurança que está mais voltado para a prevenção de riscos, medidas de controle. Então, esse pessoal vai analisar o PCMSO e vai perceber, por exemplo, está tendo muito afastamento nesse setor. Eu, como engenheiro de segurança, o que eu posso melhorar no meu plano de ação, aqui do PGR para mitigar esse risco, tá bom? Questão de reconhecer e avaliar riscos biológicos, esse não é o objetivo, não é o propósito do PCMSO, tem mais a ver com a NR32, né? Manter permanente interação com a CIPA. Essa disposição aqui, pessoal, é lá do SESMIT, tá? Da NR4. É o SESMIT que vai manter permanente interação com a CIPA, né? E não o PCMSO, que o PCMSO é um programa, né? Não tem nada a ver falar que isso é diretriz dele. Então, questão bem tranquila. A letra C aí vai ser o nosso gabarito. Bom, aqui eu quero que vocês saibam a diferença de vigilância passiva e vigilância ativa. Professor, o que é isso? Vigilância passiva, pense sempre o trabalhador indo atrás da empresa, tá? Por conta de uma dor na coluna, por conta de uma dor no pescoço, por conta de alguma queixa particular. Então, é você que está trabalhando, por exemplo, lá no frigorífico, você está com um incômodo no punho e você vai lá no SESMIT ou vai no ambulatório relatar essa dor, tá bom? Então, o que a vigilância passiva é? Nada mais é que uma demanda espontânea, tá? Palavrinha-chave. Vigilância passiva é uma demanda espontânea de empregados que procuram o serviço médico.
Já a vigilância ativa vai ser o movimento inverso. Enquanto na vigilância passiva é o empregado que vai até a empresa relatar alguma queixa, alguma dor, na vigilância ativa é a empresa que vai até o trabalhador, seja por meio de realização de exames médicos, seja por meio de aplicação de questionários, de alguma outra situação para verificar como está a saúde daquele trabalhador. Tá bom? Então, a vigilância passiva são exames médicos dirigidos que incluam, além dos exames nessa a coleta de dados sobre sinais e sintomas de agravos à saúde relacionados aos riscos ocupacionais. Então, a empresa pode, por exemplo, enviar um formulário eletrônico para cada trabalhador e aquele trabalhador ele preenche aquele formulário falando que tipo de queixa ele está tendo ou algo do tipo. Então perceba, vigilância passiva é o trabalhador que vai até a empresa, e na vigilância ativa é o inverso, é a empresa que vai até o trabalhador, tá bom? E olha, isso caiu teve uma questão de 2023 cobrando exatamente isso. Diz o seguinte a questão: cabe ao PCMSO uma vigilância passiva, então já grava a palavra, da saúde ocupacional por meio de exames médicos dirigidos. Pessoal, acabou a questão. Quem que vai fazer exame médico dirigido vai ser a empresa. Se é a empresa que está indo atrás do trabalhador para procurar alguma situação específica dele, é uma vigilância ativa e não passiva, tá? Que inclui, além de exames previstos na SNR, coleta de dados sobre sinais, sintomas e agravos da saúde relacionados aos riscos ocupacionais. Então, a questão está errada, porque essa definição não é definição de vigilância passiva, e sim de vigilância ativa. Beleza? Pessoal, vou dar uma pausa, a gente volta daqui a pouco.